Alô, estamos ao vivo. Carla Patrícia Nutri tá aí, a Karen, Romário, Vanessa Cavalcante, tudo certo com o áudio aí, galera? Ivone, Fabiana Donato, Nutri de Andaraci. Boa noite, galera. Estão me ouvindo bem? Cleiton Gomes mandou, fala Nutri aí, Cleiton, tudo certo? Aline. A Kátia falou que tá tudo certo. Show de bola, tô fazendo a live aqui do consultório hoje. Normalmente tem muito eco aqui na sala, então trouxe esse microfone, mas acredito que está show. Boa noite, Carla. Boa noite, Vanessa. Então, show de bola. Tema de hoje, proteínas em pó. Então, ontem eu abri essa pauta nos stories para vocês me contarem se vocês usam proteínas em pó no dia a dia, se vocês prescrevem mais para hipertrofia, mais para emagrecimento. E é um tema que é bem relevante, galera. Então, vocês falaram bastante também que usam para aumentar a adesão do paciente como uma questão de praticidade, que sem dúvidas também é uma excelente alternativa. E quando a gente fala de proteínas em pó, né, quando a gente atende aquele paciente principalmente para hipertrofia, é comum o paciente, quando começa na musculação, ele vai lá na loja de suplementos naturais e compra aquele combo de whey protein, de albumina, BCA, eu acho que hoje em dia eles compram até menos, mas o whey protein é um clássico. O paciente chega no consultório já fazendo o consumo do whey protein como se o whey protein ele fosse mais do que uma proteína, como se fosse realmente uma receita ali para acelerar os resultados, né? E não funciona necessariamente assim. O whey protein, excelente proteína, né? Uma proteína de excelente qualidade, mas quando a gente fala de suplemento de proteínas em pó, né, a aplicabilidade é quando de fato o paciente ele não consegue fazer aquela ingestão através dos alimentos sólidos. E isso pode incluir a questão da praticidade, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que não é? Quando a gente fala de proteínas em pó, o que não é uma proteína em pó? Qual não é o principal objetivo? Acelerar resultados quando o paciente já tem um consumo adequado, certo? E aí quando a gente fala, né, da proposta do aumento da prescrição de proteínas, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia, nós temos motivos diferentes. Quando a gente fala do emagrecimento, a gente está falando de efeito poupador de proteínas ali dentro de um contexto metabólico. O catabolismo muscular maior, então a gente precisa aumentar a prescrição de proteínas, né? Até mesmo por uma questão de efeito sacietogênico. E quando a gente faz o recordatório do nosso paciente, é comum ele não relatar um consumo alto de proteínas. Então, pensando em emagrecimento, sim, a suplementação de proteínas em pó é muito bem-vinda. Quando a gente fala de hipertrofia, boa parte das vezes, a gente já consegue garantir um aporte através dos alimentos. Então, eu atendi ontem, né? Na verdade, eu montei o plano alimentar ontem de 4 pacientes, né, com o objetivo de hipertrofia, praticantes de cross, que todos eles eu consegui bater a meta de proteínas através dos alimentos sólidos. Quando a gente fala de recomendação para hipertrofia de proteína, a gente está falando de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Não é difícil nós alcançarmos essa quantidade através dos alimentos. Então, se a gente vai prescrever proteínas em pó para hipertrofia, geralmente é por uma questão de praticidade, por uma questão de gosto do paciente e não necessariamente por uma necessidade. Já quando a gente fala de emagrecimento, aí realmente as recomendações, pensando em efeito sacietogênico, né, preservação de massa muscular, elas podem ser mais altas, ali acima de 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. E nós alcançarmos isso só com alimentos sólidos pode ser mais difícil, né? É mais difícil, inclusive quando nós prescrevemos alimentos fontes de proteína, esses alimentos estão associados ou com gordura ou com carboidratos. Então, se a gente aumenta a prescrição de proteínas através de alimentos, né, pensando nesse público de emagrecimento, junto com esse alimento vai vir gordura, vai vir carboidrato. Então, acaba sendo uma opção muitas vezes necessária a prescrição de proteínas em pó dentro desse contexto de emagrecimento.
Então, galera, podem ir mandando as dúvidas de vocês. Essa proposta aqui de live no Instagram é mais um bate-bola aqui, um respondendo as dúvidas. Só introduzir aqui esse contexto. Um diferencial também, né, das proteínas em pó é para preparação de receitas, né? Eu não tenho esse hábito, não é muito meu forte, mas através de receitas com proteínas em pó, nós conseguimos aumentar, né, o aporte proteico através de outros alimentos onde não necessariamente conteriam essas proteínas. E quando a gente fala também de opções, eu recebi uma pergunta aqui quando eu abri a opção de vocês mandarem perguntas para responder, que era em relação ao acne. Igor, se o paciente ele tem muito acne com whey protein, quais são as outras opções de proteínas em pó que nós temos? A albumina é uma excelente opção, né? Então, quando a gente compara a qualidade da proteína do whey protein com a albumina, ambas são excelentes, excelente valor nutricional, só que nós temos alguma diferença, principalmente em relação ao gosto. O sabor do whey protein é muito melhor, né? A albumina tem um gosto ali, muitas vezes, que remete ao gosto do ovo e acaba não tendo uma adesão muito grande. Mas hoje em dia, com essas albuminas saborizadas, isso já melhorou bastante. Quando a gente fala de proteínas em pó, é interessante porque nós não encontramos, por exemplo, a proteína em pó do frango, né, do peixe. E isso já foi pesquisado, só que realmente o sabor era muito ruim a ponto de não ser comercializado. Então hoje, quando a gente fala de sabor da proteína em pó, o whey protein, né, é o que ganha. E hoje em dia, com essas albuminas saborizadas, nós temos uma adesão interessante também. Então, quando a gente fala de opção de proteína em pó, né, ao whey protein, a albumina eu acho que é uma excelente. A Thaís Bonomo mandou, a albumina não desce. Confesso que a albumina natural, quando a gente vai lá e compra a albumina natural, o sabor ele é realmente péssimo. Mas quando a gente vê ali uma de chocolate, morango, baunilha, até que dá para descer, falando por experiência própria mesmo, tá? E aí a Amy perguntou, quando deve ser prescrita a proteína em pó e quem pode consumir? Então, quando que a gente vai prescrever? Quando o paciente não consegue alcançar as recomendações, tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento, através dos alimentos sólidos. Então vamos lá. Recomendação para hipertrofia, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Se através dos alimentos sólidos o paciente não consegue, não tem o hábito, por exemplo, de consumir proteínas, ou então não consegue por conta de uma rotina muito corrida, essa suplementação é interessante. Tá? Quando a gente fala de emagrecimento, que essa prescrição de proteínas pode estar acima de 2,5 gramas de proteína por quilo, a 3,2 mais ou menos, que são valores interessantes, geralmente a proteína em pó é muito bem-vinda, porque nós não conseguimos colocar esses valores em alimentos sólidos sem comprometer o déficit calórico. Então, quando a gente prescreve alimentos fontes, geralmente esses alimentos vão ter ou gordura ou carboidrato e a gente acaba aumentando a ingestão energética e comprometendo o déficit calórico. Então, a prescrição de um suplemento em pó é uma oportunidade de nós estarmos prescrevendo somente proteínas sem os outros macronutrientes associados. Beleza? E na grande maioria das vezes, os nossos pacientes, eles podem, a não ser que eles tenham algum comprometimento, fazer o consumo dessas proteínas. Um ponto interessante aqui, galera, que vale muito a pena a gente falar quando nós tocamos nessa pauta de proteínas em pó, são as proteínas de origem vegana, vegetariana, enfim. Uma pergunta que eu recebo é sobre a qualidade dessas proteínas. Igor, quando a gente fala da qualidade da proteína, o whey protein tem uma qualidade superior, né, uma proteína de soja, por exemplo, ou então a albumina tem uma qualidade superior à proteína de soja? E assim, do ponto de vista nutricional, de potencial anabólico, a resposta é que sim, porque essas duas proteínas, a albumina e o whey protein, têm o maior teor de leucina, que é um aminoácido que tem um grande potencial anabólico, certo? Mas, se você faz uma conta, um cálculo, né, a partir do aminograma do suplemento de proteína em pó, e prescreve uma quantidade maior, um pouco maior dessa proteína vegana, né, a ponto de gerar o equivalente, isso não vai ter nenhum comprometimento em relação
ao potencial anabólico daquela proteína, certo? Mas aqui numa visão geral, galera, isso aqui a gente estamos falando de detalhes. Nós estamos falando de detalhes, tá? E você consegue sim excelentes resultados através das proteínas veganas em pó também, tá? E aí a Thaís mandou assim: e quanto ao uso do leite ou água para ingerir whey protein? Depende do objetivo? Então, vamos lá. Essa resposta ela é mais simples do que parece. Quando a gente tem whey protein separado, nós temos uma composição de carboidratos, uma composição de proteínas. Quando a gente tem o leite separado, nós também temos uma composição. Quando nós juntamos esses dois alimentos, basta somar a composição desses dois alimentos. Então, qual é o objetivo do meu paciente? Será que eu preciso aumentar a ingestão energética desse paciente? Se é um paciente que, por exemplo, tem o objetivo de hipertrofia, mas tem uma dificuldade para ingerir todas as calorias que ele precisa, será que é mais interessante esse whey protein estar associado com o leite ou não? Resposta é que sim, que é uma forma de melhorar o gosto desse whey protein e aumentar a ingestão energética. Mas, por outro lado, digamos que é um paciente que tem o objetivo de emagrecimento. Será que eu preciso, naquele momento, aumentar o aporte energético com o consumo do leite também? Ou será que só o whey protein com água já é o suficiente? Então, depende, basicamente, do objetivo. A não ser pela questão da palatabilidade, porque, como eu mencionei, o whey protein com leite ele é muito mais palatável. Então, o paciente pode não gostar de consumir o whey protein com água, e nesse caso você coloca o leite para aumentar a adesão. Mas do ponto de vista nutricional depende mais do objetivo desse paciente. Beleza? E uma outra questão também importante sobre essas proteínas veganas, proteína em pó vegana, é o seguinte: a gente tem alguns aminoácidos limitantes nas proteínas de origem vegetal. Só que com a formulação dessas proteínas em pó, né, de origem vegana ou vegetariana, a indústria adiciona esses aminoácidos limitantes. Então, através da compra, do consumo dessas proteínas em pó de origem vegana, nós temos sim uma proteína completa. A diferença é quando comparamos a uma outra proteína como o whey ou a albumina, é o aminograma, como eu falei. A leucina, principalmente, que é um aminoácido ali que tem um potencial de hipertrofia muito grande, né? Potencial para estimular a hipertrofia bem interessante. Certo? A Cati Lopes perguntou: sempre que for emagrecimento, indica a prescrição de proteínas em pó? Se não, em qual caso acha mais indicado? Então, Cati Lopes, como eu falei, quando a gente fala de objetivo de emagrecimento, fazer uma prescrição mais alta de proteína, ali acima de 2,5, por exemplo, é muito interessante por conta dessa preservação da massa muscular. Nós temos que considerar que esse paciente está em um contexto metabólico de déficit calórico, então o catabolismo muscular ele é mais intenso, e através de uma maior ingestão de proteínas, né, a gente consegue preservar melhor essa massa muscular, né? Como se nosso corpo usasse essa proteína que nós estamos consumindo, né, para gerar energia, e dessa forma ele não vê a necessidade de quebrar a nossa musculatura para tirar desses aminoácidos a energia que o nosso corpo precisa. Então, quando a gente fala de emagrecimento, uma estratégia interessante é aumentar a prescrição de proteínas, justamente para ser utilizado como fonte de energia e dessa forma o nosso corpo não quebrar a nossa massa muscular para gerar essa energia, né? Vale a pena a gente ter claro, ter muito claro na nossa cabeça que a nossa massa muscular ela não funciona como reserva energética. Então, se o nosso corpo cataboliza essa massa muscular, isso indica perda de função, certo? Se o seu corpo está quebrando a sua massa muscular para gerar energia, isso é igual perda de função. Você está perdendo capacidade muscular. É diferente, por exemplo, do tecido adiposo que serve como estoque de energia. Então, o nosso corpo ele não estoca proteínas como fonte de energia e o catabolismo muscular
é equivalente à perda de função. Então, dentro desse contexto de emagrecimento, se a ingestão de proteínas é maior, essa proteína exógena que está sendo consumida vai ser utilizada como fonte de energia e dessa forma nós conseguimos preservar a massa muscular. Então, esse é um dos pontos interessantes para aumentarmos a prescrição de proteínas em dietas para emagrecimento. Outro ponto, efeito satietogênico. Então, dentre os macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios, as proteínas, né, são as que têm maior potencial de estimular a liberação de hormônios satietogênicos. Outro ponto positivo para o aumento da prescrição de proteínas em dietas para emagrecimento. Então, para isso, nós temos uma recomendação maior de proteínas nesse contexto de dieta de déficit calórico. Aí a pergunta foi, eu acabei contextualizando demais, perdi a pergunta. Sempre em dietas de emagrecimento nós vamos utilizar proteínas em pó? E a resposta é que na maioria das vezes, né, será necessário. Por quê? Porque em uma dieta de emagrecimento nós contabilizamos o gasto energético do paciente, o quanto de energia aquele paciente gasta por dia. A partir dessa conta, nós prescrevemos uma dieta, né, com um déficit calórico, de uma forma que ele esteja gastando mais calorias por dia do que ingerindo. Só que quando a gente fala de uma prescrição de 2,5, 3 gramas de proteína por quilo de peso, isso vai gerar ali um consumo energético importante proveniente dessas proteínas. Quando nós prescrevemos essas proteínas somente através de fontes alimentares, essas fontes alimentares estão associadas com carboidratos e gorduras, o que eleva ainda mais esse consumo energético. Então, se você tenta fechar uma dieta de 2,5, 3 gramas de proteína por quilo de peso, só com alimentos, você vai comprometer esse déficit calórico calculado. E através da prescrição de proteínas em pó, você consegue aumentar somente o aporte de proteínas, sem aumentar significativamente o aporte de carboidratos e gorduras. Então, na maioria das vezes, vai ser mais fácil fechar essa conta através da prescrição de proteínas em pó. E vocês podem estar surgindo na cabeça de vocês a seguinte dúvida: mas Igor, o que você acha que vale mais a pena? Aumentar o déficit calórico ou aumentar o aporte de proteínas, mesmo que você comprometa parte desse déficit calórico? E o que a gente vê, com base na literatura, é que esse aumento da prescrição de proteínas vale mais a pena, por mais que você comprometa uma parte desse déficit calórico. Tá? É uma excelente estratégia para você aumentar, inclusive, a adesão do paciente à dieta, pelo efeito satietogênico. Não adianta você prescrever menos 1.000 calorias de déficit calórico se o paciente não consegue seguir a dieta. Por outro lado, se você aumenta em 500 calorias essa dieta através de proteínas, esse paciente vai ter mais saciedade, melhor preservação da massa muscular e maior taxa de sucesso no longo prazo. Além disso, galera, falando dessa questão do consumo de proteínas, quando a gente fala do acúmulo de gorduras, da criação, de uma forma simplista de dizer, de gorduras a partir das proteínas, essa via bioquímica ela existe, mas ela é menos favorecida. Então, quando nós estudamos as vias bioquímicas, nós vemos que é possível sim a lipogênese, a criação de tecido adiposo a partir dos aminoácidos, mas na prática, quando nós analisamos estudos com alto consumo de proteína, inclusive dietas com superávites calóricos provenientes de proteínas, nós vemos que essa lipogênese, na prática, ela não acontece de forma tão expressiva. Resumindo o que eu falei aqui agora, é mais difícil, por mais que a via bioquímica exista, é mais difícil o nosso corpo produzir gordura a partir das proteínas. A Morgana Leal mandou: whey protein igual praticidade. Tem essa questão da praticidade também que pesa muito, Quando a gente fala, por exemplo, de levar proteínas para a nossa rotina. Alimentos fontes de proteína. Vem na mente logo o frango, o ovo, a carne. E quando a gente fala desses alimentos, a refrigeração é fundamental.
Então, quando a gente compara com a praticidade do Whey Protein, que você simplesmente vai colocar ali no seu pote, vai levar para o dia a dia, essa praticidade é muito maior. Então, isso favorece a adesão. Então, a questão da praticidade das proteínas em pó não é algo discutível. Tem pacientes que realmente só vão conseguir aumentar a ingestão de proteínas através das proteínas em pó. A Cris Silva perguntou: tem paciente que opta por comer mais ovos devido ao custo mais barato. Acredito que a gema possa comprometer na dieta devido à gordura da gema. E para esses casos, melhor com whey protein? Então, realmente, né, quando a gente considera o ovo inteiro, a gente tem ali, né, um alto teor de lipídios por conta da gema. Então, quais são as opções para esse paciente considerando o custo? Esse paciente pode comer as claras do ovo, né, que nesse caso você não vai ter esse alto valor de lipídios por unidade. Então, para esse paciente, uma opção pode ser as claras do ovo ou então a albumina. Quando a gente compara também o preço da albumina com o whey protein, a albumina ela é bem mais barata. Beleza? Então, para esse paciente, pensando no custo-benefício, a albumina ou então o consumo da clara do ovo pode ser mais interessante, né? Se ele for bater essa ingestão de proteínas só através, né, do ovo inteiro, essa proteína vai estar muito associada com muita gordura e isso vai certamente comprometer de alguma forma o déficit calórico calculado. Tem aqui algumas perguntas, né? Nem sabia. Vamos ver. No caso de emagrecimento, o paciente tomando acima de 2,5 gramas de proteína por quilo, precisa diminuir carbo? Qual o valor de carbo nesse caso? Então, aí vai depender do cálculo da dieta, né? Vai depender da recomendação para esse paciente e de outros fatores, inclusive da rotina de treino desse paciente. Então, digamos que é um paciente que tem o objetivo de emagrecimento, né, só que ele treina com muita intensidade. Então, o cálculo de carboidratos para esse paciente vai ser diferente do que um outro paciente, né, que também tem o objetivo de emagrecimento, mas tem um treino menos intenso. Então, a proteína ela vai ser o ponto de partida para você calcular a dieta do seu paciente, mas o carboidrato você vai dosar de acordo com a rotina desse paciente, principalmente em relação a essa rotina de treino. E aí você pode incluir outros fatores para aumentar a assertividade dessa prescrição de carboidratos, como, por exemplo, o exame de insulina, o exame de CPK, por exemplo, para analisar a intensidade desse treino. Então, essa questão do quanto de carboidrato eu vou prescrever, ela é a mais sensível. O que realmente difere ali um bom nutricionista do restante é essa capacidade de individualizar a prescrição de carboidratos. Porque proteína, quando nós falamos de proteína, nós temos valores bem evidenciados na literatura. Então, se você coloca a sua prescrição ali dentro de determinada margem, que eu já citei aqui nesse vídeo, para quem estiver chegando agora pode assistir depois da gravação, quando você coloca ali dentro dessa margem, é o paciente que vai ter bons resultados. Mas carboidrato é mais complexo. Individualizar a prescrição de carboidratos depende de mais fatores. Por isso que não tem como responder essa pergunta assim de bate-pronto de uma forma mais direta. Certo? Podem mandar as perguntas, galera. Pode mandar na caixinha, como eu vi aqui agora, que eu recebi, ou então aqui pelo chat mesmo. Mas está fazendo sentido esse contexto de proteínas em pó, como nós podemos aplicar no dia a dia do nosso paciente, quais são os benefícios? E aí, galera, aproveitando aqui essa oportunidade, eu estou realmente querendo implementar esse modelo de live também. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, eu já faço a nossa live tradicional no YouTube, como vai acontecer amanhã normalmente. Mas eu queria também trazer essa live aqui terça-feira,
essa live de perguntas mesmo, com a proposta de uma maior interação, né? Porque lá no YouTube a gente já tem um tema mais definido, eu já chego lá com os slides elaborados, mas aqui a ideia é justamente vocês mandarem as dúvidas, mandarem as sugestões de tema também. Certo? Deixa eu ver se eu anotei alguma outra questão para essa aula de hoje. Mas era basicamente isso, galera. Eu uso bastante proteínas em pó para aumentar, por questão de praticidade, para aumentar a minha ingestão diária. Eu já tenho assim o gosto pela proteína em pó, eu gosto bastante de bater com leite. Então, até mesmo no meu caso, né, eu tenho mais o objetivo de hipertrofia. Não é uma necessidade, eu consigo, sem problemas, atingir a recomendação que eu preciso através dos alimentos, mas, né, para mim, eu prefiro usar as proteínas em pó. E também é um diálogo que você pode ter com o seu paciente. Dar essa oportunidade para ele, conversar com ele, explicar que, olha, você consegue, né, nós conseguimos, através do plano alimentar, que você consuma tudo que você precisa de proteínas através dos alimentos, mas, se você preferir, também tem a opção das proteínas em pó. Quando você fala de proteínas em pó, você dá também as sugestões. Tem o whey protein, que geralmente é um pouco mais caro, tem a albumina, que tem um valor nutricional muito parecido, mas que é um pouco mais barato, só que tem uma palatabilidade não tão boa assim. Você, conforme vai dominando os diferentes tipos de proteína em pó, você vai dando as opções para o seu paciente, né? Então não tem assim uma regra. Nós vemos alguns extremismos na nutrição, como por exemplo, não todos os objetivos são possíveis através de apenas os alimentos sólidos. Então, não tem necessidade de prescrever whey protein, não tem necessidade de prescrever carboidrato em pó, nada disso. Só que, boa parte das vezes, isso pode auxiliar o seu paciente, né? Da mesma maneira, a gente vê um outro lado extremista da nutrição, onde o profissional acha que só vai alcançar resultados através de suplementos, né? Então, para um caso onde apenas uma prescrição de alimentos sólidos seria o suficiente, o profissional faz questão de prescrever ali a suplementação de proteínas em pó. Então, os dois lados estão errados de certa forma, e que vale mais a pena você conversar com o seu paciente, colocar as cartas na mesa e escolher junto a ele, né, a melhor opção. A Cátia Lopes mandou: você dá uma noção de pedido e leitura de exames também? Gostaria de sugerir esse tema. Já falei bastante sobre isso, Cátia Lopes, lá no YouTube. Acredito que você colocar lá no nosso canal, do Escola de Nutrição Esportiva, você vai encontrar vídeos com esse tema. Eu falo mais de exames que estão associados com a prescrição para hipertrofia e emagrecimento. Então, eu falo bastante de insulina, né, CPK, ureia. Então, esses exames que têm uma relação maior com a dieta dentro desse contexto de hipertrofia e emagrecimento, fora, né, geralmente, do contexto da nutrição mais clínica, mais hospitalar. Mas falo sim, cara, é fundamental também. Fundamental não, mas quando a gente domina alguns marcadores bioquímicos, nós conseguimos tornar a nossa prescrição mais assertiva, mais individualizada para aquele paciente. Então, é bem-vindo. A Cris mandou: a correria do dia a dia, proteína em pó é a solução, sem dúvida. Eu sou desse time. Quando eu falo de praticidade, é algo que pesa bastante, né? Hoje em dia é difícil você atender um paciente que tem a disponibilidade 100% para preparar refeições, para levar as refeições para o dia a dia, tem local para armazenar. Então, ter essa ferramenta, ter as proteínas em pó como ferramenta para aumentar a adesão desse paciente é um diferencial. Certo? Mas tem alguém aí no chat que acompanha também as lives quarta-feira?
lá no YouTube? Porque além das lives, toda quarta-feira às 19 horas, tem vídeos também que eu coloco lá, né? Que na verdade a minha equipe coloca lá, fora da quarta-feira. Então lá tem vídeos gravados e a live toda quarta-feira, beleza? Quando eu falei, Kátia, para você dar uma olhada lá no canal, provavelmente ou tem uma live ou algum vídeo que minha equipe cortou e lançou lá sobre esses temas. CPK eu tenho certeza que tem. Eu, inclusive, fiz um post esses dias aqui no Instagram falando sobre TGO e TGP, que também podem estar relacionados com a intensidade do treino. E quando eu mencionei aqui várias vezes, intensidade do treino, qual a importância de nós interpretarmos a intensidade do treino do nosso paciente? Porque quando a gente pergunta para o paciente, como você treina, né? Qual a intensidade do seu treino? Boa parte das vezes eles não têm essa referência. Uns acreditam que treinam pesado quando na verdade não treinam. Então eles não conseguem mensurar isso para você. E através dos exames bioquímicos, você consegue realmente analisar se aquele treino é mais intenso ou não. Com essa informação, você consegue definir se você vai prescrever mais carboidratos, menos carboidratos. Isso pode influenciar também no cálculo do superávit ou do déficit calórico. Então vale a pena sim. Certo? Mas se vocês tiverem algumas dúvidas a mais sobre proteínas em pó ou qualquer outro tema, temos mais alguns minutinhos aqui. Então é isso, pessoal. Acho que não temos mais dúvidas. Vou ver se na próxima terça-feira eu faço uma outra live dessa e trago algum tema relacionado a exames laboratoriais, que vocês me perguntam bastante. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos vocês. Olha só, amanhã, 19 horas, aula ao vivo lá no YouTube, aula completa com slides, interação no chat e tudo que a gente tem direito. Beleza? Vou ficando por aqui e até amanhã. Tchau, tchau.